A Redir Agro está de volta e, como eu havia prometido num short que eu fiz, que é um vídeo curto que está aí no YouTube, o assunto seria sobre briquetes de adubo verde. E de fato hoje vamos falar sobre esses briquetes de adubo verde, né? Então vejam só, como o próprio nome diz, briquetes de adubo verde, isso significa o quê? Significa que esses briquetes, eles são confeccionados a partir de adubo verde. E vocês sabem que nós temos uma pleiade de adubos verdes, né? Temos adubos verdes de leguminosas herbáceas anuais, né? Como a fava. E, de fato, vocês podem observar deste lado aqui, que aqui no canal eu fiz um vídeo sobre adubo verde de fava, em que eu deixava a fava secar ao sol, né? Tanto faz, você pode secar ao sol ou à sombra, e depois o que eu fiz? Peguei aquele material e triturei no liquidificador, né? E depois utilizei como adubo verde, né? Só que aquele material não tinha a sua reatividade padronizada, né? Então o objetivo desse vídeo é padronizar a reatividade do adubo verde. E aí surge o quê? O briquete verde, né? O briquete verde é o quê? É quando você pega resíduos, no nosso caso aqui, no assunto deste vídeo, nós estamos trabalhando aí com adubos verdes de leguminosas, né? Os nossos briquetes verdes são de leguminosas. Então você vai pegar folhas, né, ou a parte herbácea de alguma leguminosa, o que você vai fazer? Vai secar, vai triturar esse material e depois de triturar esse material você vai peneirar. Então quando você peneira, você padroniza ali o tamanho da partícula que vai estar em reação com o solo. Então, isso que a gente chama aqui de briquete de adubo verde. Depois a gente armazena isso em um saquinho aí de plástico. E isso pode ficar aí por vários meses, né? Então, o caso específico deste vídeo, nós estamos trabalhando com leguminosas arbóreas. Antes de eu prosseguir, vocês precisam primeiro ver o que é esse briquete de adubo verde, né? Então temos aqui um dos briquetes que vocês podem confeccionar aí a partir de resíduos de poda de pau-brasil. Esses resíduos que nós utilizamos na confecção desse briquete de pau-brasil foram resíduos que foram resultantes da poda de uma árvore de arborização urbana, né? Então, nas cidades, vocês podem obter esses resíduos de poda de pau-brasil e confeccionar um briquete como este aqui, né? Imagina vocês quanto de resíduos de poda que estariam nas calçadas agora estão armazenados aqui dentro desse saquinho plástico aqui, nesse formato de briquete de adubo verde. Também ainda nas cidades é comum a gente se deparar aí com resíduos de podas da algaroba, né? E com os resíduos de algaroba nós fizemos o briquete de adubo verde de algaroba, né? Pensem aí quanto de resíduo está condensado aqui, né? Quanto de resíduo está concentrado aqui, né? Uma outra árvore que é muito frequente nos sítios, na zona rural, é a leucena. E com os resíduos resultantes da poda da leucena, você também pode produzir um briquete de adubo verde de leucena, né? Vejam aqui, eu estou girando esse briquete para vocês notarem que não tem aqui nenhum fungo, né? Não tem aqui nenhum micro-organismo atacando esse material. Então, quando você faz um briquete, o briquete é uma forma de você, para além de condensar os resíduos que estariam ocupando grandes espaços nas cidades, você conserva seu material. Por quanto tempo esse material está armazenado nesses briquetes? Esse material está armazenado nesses briquetes, todos eles que eu mostrei, há mais de 9 meses, sem nenhum ataque. Então está conservado. Na hora que você precisar desse adubo, o que você faz? Você simplesmente rasga esse pacote,
esse saquinho de adubo verde e você espraia o seu material lá na sua horta, na sua lavoura, né? Recentemente aqui na região fizeram a poda aí dessa árvore de pau-brasil. Por quê? Porque a árvore já estava querendo atingir aí a fiação elétrica, né? E depois eu vi esses resíduos ali e eu fui lá e peguei esses resíduos aqui. E vocês podem ver aqui que nesses resíduos vocês têm a parte lignificada, a parte lenhosa e tem a parte mais herbácea, né? E o nitrogênio, onde é que está? O nitrogênio vai estar na parte verde da planta, não na parte lignificada, lenhosa. Então, vocês precisam fazer a separação do material, né? Você pode utilizar uma tesoura de poda, separar este material, mas se você tiver um maquinário também que facilita essa separação do material, utilize de forma que você possa ganhar tempo, né, durante a separação deste material, não é? Então, mas veja só, e contratar as pessoas para separar esse material é bom também, porque você vai fazer um fluxo de dinheiro, né? Então você vai pagar uma pessoa que vai estar separando esse material, mas se você está produzindo tomate, por exemplo, ou mandioca, essa pessoa vai comprar depois esses seus produtos. Então o dinheiro vai circular e você vai ter mais compradores. Então empregar as pessoas para fazer esse serviço também é movimentar a economia da sua região, não é? Importante ressaltar aqui que eu deixei para esse material secando no sol, mas você pode deixar esse material secar à sombra. Quando que usa um método ou outro? Eu sequei ao sol porque não estava chovendo, por esses dias nós não temos tido chuvas, né? Agora, mas se estiver chovendo, eu deixo secar na sombra, né? Porque se chover e esse material molhar, os micro-organismos vão começar a entrar em atividade e vão degradar este material. E o seu material vai começar a entrar em decomposição antes de você transformá-lo em briquete de adubo verde, né? E aí vai ficar com poucos nutrientes, principalmente com pouco nitrogênio. E não é o objetivo do briquete de adubo verde. O briquete de adubo verde ele tem que ter o teor de nutrientes que estão ali na planta, não é? Outra opção de secagem é você fazer o quê? Você logo após a poda, com o material ainda fresco, você separa as folhas da parte lenhosa, né, e leva esse material para a estufa e deixa lá a 65 graus por 3 dias. Observa agora o tamanho dessa folha, né, desses folíolos. Observem que a partícula aí é de um tamanho muito grande para estar ali reagindo com o material do solo, interagindo ali com os micro-organismos do solo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa reduzir esse tamanho da partícula. E como é que a gente faz? A gente vai utilizar um moinho, como vocês podem ver aí do lado, a gente pode utilizar uma forageira ou um liquidificador. A gente tem feito aqui primeiramente passar um material numa forageira para a gente reduzir aquele grande volume ali de biomassa, né? E depois a gente pega esse material, passa de novo num liquidificador para tornar esse material um pó fino. É porque a gente não tem moinho, mas se você tiver moinho, faz isso de uma vez só. A nossa próxima etapa, logo após triturar o material, é peneirar o material. Então, para a gente peneirar este material, a gente está utilizando esta peneira, cuja malha dela é de 800 micrômetros ou 0,850 milímetros, né? Mas você pode utilizar uma peneira, aquela peneira do pedreiro ou aquela peneira de tela plástica que se usa bastante na cozinha, né? Você vai pegar o material que você triturou, vai colocar na peneira e o material que sai aqui embaixo significa que ele tem um tamanho inferior a 0,800 milímetros, né? E assim você padroniza a reatividade. Veja que o material que está saindo aí é um pó, né? É um pó. Então esse material é bastante reativo no solo. Assim que você aplicar, rapidamente vai liberar os nutrientes para as suas plantas, não é?
Depois que você peneirar o seu material, você pega um saquinho como este, né? E pega uma etiqueta, identifica a granulometria. Nós não falamos que o material tinha um diâmetro da partícula inferior a 0,800, então está aqui identificado nesse saco. E aqui nós colocamos o nome da planta, de onde que os resíduos vêm. Neste caso aqui, os resíduos foram obtidos de pau-brasil, então está aqui escrito pau-brasil, e colocamos aqui que é adubo verde. E aí agora é só embalar um material aqui, colocar um material aqui, e já você pode pegar esse material e aplicar lá no seu canteiro, lá na sua área, né? Ou então você envia este material para o laboratório, né? O laboratório vai fazer o quê? Vai determinar aqui a concentração de nitrogênio, né? Que é um dos macronutrientes mais requeridos pelas plantas, né? Então vai identificar a concentração do nitrogênio e vai te fornecer a quantidade de nitrogênio que o seu material tem. No nosso caso do pau-brasil, aqui o laboratório nos informou que estes resíduos tinham cerca de 2% de nitrogênio. Então, agora a seguir eu vou mostrar como é que você faz os cálculos da adubação, sabendo que estes resíduos têm 2% de nitrogênio. Para finalizar este vídeo, agora nós vamos fazer o quê? O cálculo de adubação. De que nutriente? Do nitrogênio, né? Por quê? Porque é um nutriente mais requerido pelas plantas. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos aí de 2 a 3 gramas do briquete de adubo verde, né? E enviamos essa amostra a um laboratório de análise de tecido vegetal, né? E o laboratório nos informou que a concentração ou o teor do nitrogênio no briquete de adubo verde de folhas de pau-brasil era de 2%, né? E é com base nesses 2% que nós vamos efetuar os cálculos da adubação nitrogenada. Então, para você fazer os cálculos da adubação por vaso, né? Veja bem, aqui é a adubação por vaso, não é por linha. Por linha nós vamos ver mais adiante. Para você efetuar os cálculos de adubação por vaso, você vai utilizar esta fórmula, bem simples, né? Veja só, o que nós temos aqui nessa fórmula? AV é a adubação por vaso, né? Então ela vai ser igual ao quê? Ao volume do vaso, né? E atenção, que é volume em decímetros cúbicos, né? Dividido por 20. E aí você vai pegar essa fração e multiplicar pela dose de nitrogênio em quilos por hectare e dividir essa dose pelo teor de nitrogênio em percentual, que, como falei, para o caso do briquete de adubo verde do pau-brasil, essa concentração de nitrogênio, esse teor de nitrogênio foi de 2%. Então, o que é que nós precisamos calcular nessa forma? Precisamos saber o volume do vaso. E é muito simples fazer esse cálculo, não é nada demais. Então, veja só, você vai pegar lá uma trena, né, e vai no seu vaso, você vai medir a largura, que é essa parte de cima, né, e vai medir também a altura do seu vaso. Então, o que acontece? Se o seu vaso for do tamanho do meu aqui, você vai achar valores em centímetros. Para transformar em decímetros, já que o volume do nosso vaso ele tem que sair em decímetros cúbicos, você vai pegar 51 centímetros, divide por 10, e aí você tem 5,1 decímetros. Agora, da mesma forma, você faz com a altura. Você teve 73 centímetros, divide isso por 10, você vai ter 7,3 decímetros. Aí, você vai vir aqui e vai utilizar essa fórmula aqui,
para calcular o volume do vaso. A fórmula, como que ela é? O volume do vaso é igual a 3,14, que corresponde ao valor do π vezes raio. De novo, vezes raio e vezes altura. Então, o que nós precisamos saber aqui de antemão? Nós precisamos saber o valor do raio. Mas para saber o valor do raio, o que nós precisamos? Do diâmetro. Para calcular o raio, você vai pegar o diâmetro e dividir por 2, simples assim. E aí você, aqui nesse caso, nesse exemplo, deste vídeo, você pega aqui o diâmetro, que é 5,1 decímetros, divide por 2. E isso dá quanto? Dá 2,55 decímetros. E aí já sabemos o raio, né? Se a gente já tem um raio, o que nos falta? Só substituir ali os valores, né? Então o volume do vaso vai ser igual a 3,14 vezes o valor do raio, que é 2,55 decímetros, vezes, novamente, 2,55 decímetros, que é o valor do raio, vezes a altura do vaso, que está aqui, 7,3 decímetros. Então, operando isso, você vai encontrar um valor de 150 decímetros cúbicos, né? Que era o que a gente queria, volume do vaso em decímetros cúbicos. E 1 decímetro, só lembrando aqui, equivale a 1 litro, né? Isso poderia ser o volume em litros. Se você já sabe o volume em litros, só usa diretamente o volume em litros. Já calculamos, então, o volume do vaso. O que é que nos falta? Saber a dose de nitrogênio que vamos aplicar para a nossa cultura. Cada cultura tem uma dose específica de nitrogênio que você deve aplicar. Então, como é que você vai saber essa dose? Você vai lá na internet, vai procurar pelos manuais de recomendação da adubação. Cada estado tem um. Então, você vai escrever Manual da Adubação, Manual de Recomendação da Adubação do Estado do Rio de Janeiro, Manual de Recomendação de Adubação do Estado de Pernambuco, e por aí em diante, né? Aí você vai achar esse manual. O que você faz? Vai lá no índice, nas primeiras páginas, e você procura pela cultura que você deseja adubar, ou então pelas plantas ornamentais, depende do seu interesse, né? E aí o que acontece? Lá o índice vai te direcionar para uma determinada página de acordo com a sua cultura. No meu caso, eu fui buscar pelo arroz irrigado, né? Então vejam só o que eu encontrei. Aí eu encontrei essa cultura e encontro essa tabelinha aqui, né? E aqui logo em cima aparece a unidade, quilos por hectare. Se vocês lembrarem, quando eu mostrei na fórmula, falei que a dose tinha de ser em quilos por hectare, né? Então nós já estamos, aquela fórmula já foi padronizada para trabalhar de acordo com o manual. Então aqui para o caso de nitrogênio, este manual, que a propósito, deixo aqui, claro, é um manual de adubação do Estado de Pernambuco, ele recomenda 60 quilos por hectare de nitrogênio para o arroz irrigado, né? Então, como eu disse lá, a fórmula que este canal desenvolveu para adubação verde, né, utilizando o briquete de adubo verde, ela preconiza que o volume do vaso esteja em decímetros cúbicos e que a dose de nitrogênio esteja em quilos por hectare. E o teor de nitrogênio em percentual. Então você só substitui os valores. 150 dividido por 20, 60 quilos por hectare dividido por 2%. Opera isto, você vai encontrar 9.000 dividido por 80,
o que equivale a 112,5 gramas de briquete de adubo verde de pau-brasil por vaso. Então, você já fez o cálculo da adubação por vaso. Então, você encontrou essa quantidade de adubo verde. Agora, o que você faz? Você pega o solo do seu vaso, mistura bem com esse briquete de adubo verde de pau-brasil e aduba. Você pode fazer isso com qualquer tipo de briquete. Eu estou dando um exemplo só para o briquete de pau-brasil. E agora, para adubação por linha, como que a gente trabalha? Então, eu quero adubar por linha. Só que no campo, a gente tem uma área, né? E temos linhas. Então, para a gente calcular a adubação por linha, precisamos primeiro saber a adubação por área, né? Que é a adubação por área. Então, a adubação por área vai ser igual ao volume da área em decímetros cúbicos dividido por 20, vezes a dose de nitrogênio a ser aplicada por hectare, né? Dividido pelo teor de nitrogênio percentual. Então, a nossa área que vamos utilizar como exemplo é uma área cuja a largura é de 80 metros e o comprimento é de 125 metros. Então, o volume da área, como nós vamos calcular? O volume da área, VA, vai ser igual a largura vezes comprimento vezes 2. Só que antes de operarmos essa forma, nós temos que converter metros para decímetros. Lembre-se vocês que neste exemplo que eu estou passando aqui neste vídeo, sempre você vai trabalhar tanto na área quanto no volume do vaso em decímetros. Você vai trabalhar em decímetros. Então, no caso aqui de 80 metros, vamos multiplicar por 10 e vamos transformar para 800 decímetros. No caso de 125 metros, vamos multiplicar por 10 e vamos ter 1.250 decímetros. Então, o volume da área vai ser igual a decímetros, ela vezes o comprimento é 1.250 decímetros, vezes 2 decímetros. Então, operando isso, você vai encontrar um volume de área de 2 milhões de decímetros cúbicos. Então, já sabemos o volume da área em decímetros cúbicos, sabemos a dose de nitrogênio em quilos por hectare, estamos no teor de nitrogênio do briquete da adubo verde, que é 2%, agora só substituir os valores. A adubação por área vai ser igual a 2 milhões de decímetros cúbicos, dividido por 20, vezes 60 quilos por hectare de nitrogênio, dividido por 2%. Você vai ter que calcular 120 milhões dividido por 80 e vai encontrar que a adubação por área é de 1.500.000 gramas de briquete de adubo verde de pau-brasil por área. E aí, para você converter a adubação por área em adubação por linha, você precisa saber a distância entre uma linha e outra. E essa informação você vai encontrar onde? Vai encontrar também nos manuais de adubação do seu estado, né? Então, você, observando nessa tabela que eu mostrei anteriormente, vai ver aqui essa informação que o espaçamento entre linhas tem de ser de 0,25 metros para o caso do arroz irrigado, né? Então, com esse valor, nós sabemos que ao longo da largura, né, da nossa área, as linhas vão ser separadas a uma distância de 0,25 metros. Então, para se calcular o número de linhas, como é que se faz? Você vai pegar simplesmente a largura, que é o L, e
dividir pelo espaçamento entre linhas. Né? Então, você vai pegar uns 80 metros, né, a lagoa, dividido por 0,25 metros, que é o espaçamento entre linhas. Isso vai nos dar um total de linhas de 160 linhas. E, para finalizar, você vai calcular a quantidade de adubo verde que vai ser aplicado por linha. Para isso, você vai pegar 1.500.000 gramas de briquete de adubo verde e dividir pelo total de linha de 160 linhas. E aí você vai aplicar, então, aproximadamente aí a 9 quilos.